Olá pessoal, tudo jóia com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, Uma Palavra de Fé. Meus sinceros agradecimentos a todos os que são inscritos no canal e quero fazer um convite a você que ainda não se inscreveu, que se inscreva. Vamos juntos nos alimentar do pão vivo do céu e da água viva, que é a Palavra de Deus. Amém? E por falar em pão e água, o tema do vídeo de hoje é: somos o que comemos. Jesus, em seu ministério terreno, ele gostava de ensinar através de parábolas, que eram histórias criadas através de elementos reais e comuns da região, da cultura e daquela época, que traziam um profundo ensinamento sobre o reino de Deus. Jesus, enquanto esteve aqui na terra, ele foi um exímio contador de histórias. E uma das famosas parábolas de Jesus é a parábola do filho pródigo, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 15, dos versículos 11 até o versículo 32. Vamos relembrar resumidamente sobre esta história. Havia um homem que tinha 2 filhos. O filho mais novo, certo dia, pediu ao pai que lhe desse a sua parte na herança. E o pai assim o fez. E esse jovem foi embora para longe da casa do pai e perdeu toda a sua herança em noitadas, baladas e todo tipo de orgias. E naquela terra onde aquele jovem se encontrava, houve um período de terrível fome. E aquele jovem conseguiu um trabalho para alimentar porcos. E certo dia, tanta era a fome daquele jovem que ele, vendo os porcos se alimentando, teve um grande desejo de se alimentar da comida dos porcos. Naquele momento, o jovem então caiu em si e se lembrou: na casa do meu pai há tanta fartura e eu aqui morrendo de fome. Então, arrependido, aquele jovem retornou à casa do seu pai. E o seu pai o recebeu de braços abertos, tirou aquelas roupas imundas, lavou de toda aquela sujeira e deu-lhe vestes novas, sandálias novas, colocou um anel no seu dedo e fez uma grande festa, um grande banquete, comemorando o retorno do seu amado filho. Essa é, resumidamente, a história do filho pródigo. Agora, os versículos que me chamaram a atenção nesta parábola são os versículos 16 e 17, que diz assim: e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caído em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. O jovem pródigo, devido à terrível fome que estava sentindo, ele desejou se alimentar com a comida dos porcos. Ele desejou comer junto com os porcos. Na nossa cultura não há nada de errado, com o animal porco, que na verdade o seu nome científico é sus, que é uma carne extremamente saborosa e, na medida certa, muito saudável ao ser humano. Mas na cultura dos judeus, o porco é considerado um animal impuro, um animal que nem devia ser tocado por aquilo que ele representava, que era todo tipo de sujeira e de imundícia desse mundo. Então, aqui, usando o animal, o porco, Jesus estava demonstrando o nível, quão fundo que aquele jovem chegou, ao ponto de não apenas tocar, mas ele queria se alimentar junto com os porcos. E foi meditando nesses versículos que comecei a pensar: somos o que comemos. Se nos alimentamos com comida de porcos,
se nos alimentamos junto com os porcos, nos tornamos porcos. Para exemplificar, uma pessoa que só se alimenta de futilidades, ela vai se tornar uma pessoa fútil. Outro exemplo, quando analisamos o tipo de letra das músicas que as pessoas têm o costume de ouvir, entendemos por que há tanta perversão e tanta imoralidade em nossa sociedade. Tudo aquilo que nós lemos, que vemos, que ouvimos e que falamos é o que alimenta a nossa alma e a nossa mente e molda a nossa personalidade e o nosso caráter. Como está escrito: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Agora, para você responder para você mesmo, do que você tem alimentado a sua alma, o seu intelecto, a sua mente? Voltando à parábola do filho pródigo, na casa do pai havia fartura de alimento, e ele ali desejando comer junto com os porcos. Quando estamos distantes, quando nos falta o alimento da casa do Pai Celestial, começamos a sentir tanta fome que acabamos desejando nos alimentar de todo tipo de lixo e sujeira que esse mundo tem a nos oferecer. Sair da casa do Pai significa sair da comunhão, é nos afastar da sua presença. Quantos que ficam tão deslumbrados como aquele jovem por tudo que o mundo tem a oferecer, que se afastam da presença de Deus até mesmo sem perceber. E não se engane, sair da presença de Deus, sair da comunhão com Deus, não significa necessariamente deixar de ser um religioso. Quantas pessoas que vivem uma vida aparentemente religiosa, mas estão totalmente afastadas de Deus. É possível saber o tanto que nós estamos perto ou longe de Deus, de acordo com aquilo que estamos desejando nos alimentar. Que possamos guardar esta palavra em nossos corações. Somos o que comemos, do que estamos alimentando a nossa alma, o nosso intelecto, o nosso espírito. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus.